O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao ponto alto do tempo da Páscoa, celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Vejam que depois de 6 domingos, passados 40 dias, Jesus é elevado aos céus. Parte da promessa do seu mistério pascal, que não é só paixão, morte e ressurreição, mas que tem como marca a encarnação, a vida, morte, ressurreição e ascensão. Jesus é levado ao céu, é parte da promessa do Pai, que junto ao Filho enviariam ainda à humanidade o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, como vamos celebrar no próximo fim de semana. Vale nós observarmos os elementos da solenidade da Ascensão e percebermos uma dinâmica simbólica que nos faz entender o porquê dessa festa. Primeiro, nós temos que pensar no número 40. O número 40 na Bíblia, ele é carregado de simbolismo e de força. Vejam que vimos 40 dias de chuva no tempo de Noé, que gerou uma purificação, 40 anos da caminhada do povo de Deus, 40 dias de Jesus no deserto. O número 40, ele é um número de renovação, de purificação, de mudança de mentalidade. Então, vejam que Jesus caminha 40 dias com os discípulos para preparar-lhes para ficar. Ele volta ao Pai, mas os discípulos ficariam, e ficando, teriam uma missão a cumprir. Então a gente entende que esses 40 dias foram exatamente a experiência que os discípulos precisaram para compreender, aprender, crescer com Jesus, para depois darem continuidade à sua missão. E aí vejam que dados 40 dias, isso a gente ouviu tanto na primeira leitura
quanto no Evangelho, ambas escritas por Lucas, nós vimos então toda uma cena que nos chama a atenção. Então os discípulos estão em Jerusalém. Jerusalém foi o local onde Jesus foi crucificado e ali ressuscitou. Jesus então os tira de Jerusalém e leva próximo de Betânia. Há um processo, há uma caminhada, há um percurso, um caminho, para dizer que a nossa vida é um caminhar. E lá ele começa a dar algumas orientações aos discípulos. Vejam que a primeira, ele vai dizer: vocês precisam anunciar à humanidade a conversão e o perdão dos pecados. Então veja, alguém que morreu crucificado, condenado, julgado, na cruz é capaz de dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E agora diz aos discípulos: 2 pontos que vocês vão ter que ensinar. O primeiro, a conversão. O que é a conversão? É a mudança de vida, é um novo jeito de viver a realidade, é um novo olhar no caminho para nós mesmos, é uma avaliação da nossa vida e da nossa história pessoal a partir do Evangelho, a partir da Boa Nova, a partir daquilo que Jesus fez. Então é interessante a gente perceber que Jesus diz aos discípulos: eu volto ao Pai. Preciso voltar ao Pai para que se cumpra a vinda do Espírito e a alegria de vocês seja completa. Mas vocês ficam, e por vocês ficarem, vocês terão uma grande missão. O segundo ponto, além da proposta de conversão, de mudança de vida, de associar a nossa avaliação da realidade a partir dos sentimentos de Cristo, há uma proposta de perdão dos pecados. Então veja que Jesus propõe uma igreja misericordiosa, não uma igreja que condena, que fere, mas uma igreja que perdoa. E conta-nos então o Evangelho que assim Jesus foi elevado aos céus. Ao ser elevado aos céus, nós vemos mais alguns símbolos importantes. O primeiro, a nuvem. A nuvem, em toda a Bíblia, ela significa uma manifestação de Deus. Nas nuvens, ele sobe ao céu. Só que o gesto que ele sobe é muito significativo. Jesus sobe com as mãos estendidas, abençoando a humanidade. É muito importante a gente perceber isso, porque ele é o maior dos sacerdotes. Ele é aquele que dá a bênção. Ele é aquele que transmite a bênção. Então isso quer dizer que ao ser elevado ao céu, abençoando a humanidade, Jesus atribui a nós bênção para que saibamos também ser bênção. Os discípulos hoje somos nós. O convite é que a gente perceba que bênção é bem dizer, bênção é falar bem. E Jesus nos incumbe de uma missão muito bonita: evangelizar. Ele fala: olha, eu volto ao Pai, mas vocês continuam como minhas testemunhas. Testemunha é, na verdade, alguém que fala com a vida e não só com a boca. Às vezes, o mais importante do que dizer é viver. E as pessoas não vão olhar muitas vezes o que a gente diz, mas vão perceber o que a gente faz. As nossas atitudes precisam testemunhar o Evangelho, precisam testemunhar a nossa experiência, precisam testemunhar a quem nós servimos e amamos. E Jesus confia exatamente a nós a missão de evangelizar, de levar o outro à boa notícia, não de maldizer, não de usar a nossa boca para coisas ruins, mas para bendizer, para abençoar, para proclamar a graça de um Deus que caminha conosco. Aí
a gente precisa perceber que Jesus promete que não vai nos deixar sós, porque com Deus a gente é cabeça dura, imagina sem Ele. Por isso o Espírito Santo virá para nos ajudar. Então veja que até aqui nós vivemos o tempo do ressuscitado. A partir de Pentecostes nós vamos viver o tempo da igreja. E o tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. Ele que direciona, Ele que conduz, Ele que ilumina, Ele que motiva, Ele que nos conduz. Portanto, temos nós que entender que essa semana, ainda em novena de Pentecostes, nós somos chamados a clamar o Espírito, para que transforme a face da terra. Um outro ponto muito significativo, quando Jesus propõe que a gente anuncie, inclusive, conta-nos a primeira leitura, que os discípulos ficaram encantados vendo aquilo, né? Jesus subindo, e de repente anjos vieram e disseram a eles: desce, vocês não têm que ficar aqui admirando e contemplando, não, agora é hora de descer. Ele deu a vocês uma missão: salvem almas. Não adianta a gente se contentar só com a minha salvação. É muito fácil, porque aí eu rezo, eu me confesso, eu venho à missa, está tudo ok. Mas testemunhar Jesus Cristo é ajudar na salvação do outro, é falar de Deus para o outro, é anunciar o seu amor aos outros. Tem tanta gente com sede de Deus, mas não sabe onde beber. Tem tanta gente que precisa que o nosso testemunho de alegria toque o coração dele para que ele venha para Deus. Tem tanta gente que tem aquela prosa que diz: rezando em casa tá bom coisa nenhuma. Jesus mandou a gente: rezem, façam isso em minha memória, em comunidade. Então veja que não adianta a gente também se contentar só com a nossa salvação pessoal. Não, nós temos que colaborar na salvação do mundo, na salvação daquele que está ao nosso redor, na salvação das pessoas da nossa família. Aí nós vamos estar ouvindo aquilo que Jesus orienta: ide, anunciem, perdoem, ajudem outro a se converter, a ser melhor. Aí vamos entender de forma profunda o que Jesus quis ensinar durante esses 40 dias caminhando conosco. Também, hoje, nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações. Ontem rezávamos com a nossa Pascom, e veja o quanto é importante e urgente hoje nós estarmos em todas as plataformas de evangelização. Jesus vai dizer: ousem, sejam criativos, se precisar, sobe no telhado e grita. Por isso que nós temos página no Face, no Insta, no YouTube, Web TV, a missa está sendo transmitida na rádio. Hoje e ontem trouxemos de novo o nosso jornal Santa Luzia, que está sendo relançado, tudo para evangelizar. A evangelização é urgente, uma nova evangelização em que as pessoas se apaixonem por Cristo, façam a sua experiência de fé e testemunhem com a vida o quanto é bom ser de Deus. Durante essa semana eu publiquei agradecendo os nossos 26 parceiros que nos ajudam a manter a Web TV e agora o jornal Santa Luzia. São 26 empresas, 26 pessoas, 10 da Web TV, 14 do jornal, que com grande carinho investem para que a gente mantenha esses meios de comunicação. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que com carinho nos ajudam a evangelizar. Que sejamos nós anunciadores dessa boa notícia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.